E pois bem, para falar sobre o programa de boas práticas hídricas da Embrapa, vamos falar então com o pesquisador da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é o Júlio Palhares. Júlio, um prazer conversar contigo, né? E para falar de um programa que é muito importante e sempre que quando a gente fala em diminuição de custos e desperdício, não deixa de ser um bom programa e uma bela fonte de pesquisa que é essa que vocês estão desenvolvendo aí para diminuir, né, o consumo de água nas propriedades leiteiras aqui, não só de São Paulo, como também em outros 3 estados do Brasil, né? Exatamente, né? É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar as experiências que nós temos com a Embrapa, estamos tendo na Embrapa, né? E nesse caso específico é uma parceria da Embrapa Pecuária Sudeste com a empresa Nestlé, onde desde 2017 nós desenvolvemos um programa de gestão hídrica nas propriedades leiteiras que fornecem matéria-prima para a empresa. Então, esse projeto acontece em 4 estados, onde a empresa tem atuação, que é São Paulo, Minas, Goiás e Paraná. E numa primeira etapa, né, a gente primeiro montou uma etapa piloto, onde envolviam 20 propriedades, depois, em 2018, isso passou para 60 propriedades. E o que define esse passar para 60 propriedades? Como as propriedades não tinham a cultura de medir o consumo de água, e não tem como a gente querer manejar o que a gente não conhece, o primeiro passo é medir, saber quanto está consumido. Então, a primeira ação do projeto foi instalar hidrômetros, que nada mais é do que aquele reloginho, né, um equipamento que mede o consumo de água. Então, nessas propriedades foram instalados esses hidrômetros e começou-se a fazer o monitoramento desse consumo com frequência mensal, tá? Nessas primeiras 20 propriedades, depois em 60. E em 2020, a Nestlé tomou como padrão que todos os fornecedores deles teriam hidrômetros instalados, né? Passou a ser uma exigência padrão da empresa. E hoje nós estamos com 1.416 propriedades com hidrômetros instalados e com a meta de chegar até o final desse ano, que serão todos os fornecedores da empresa, que são 1.500 produtores, medindo o seu consumo de água, né? Esse é o maior banco de dados hoje no Brasil, em termos de uso da água na produção leiteira, nunca foi feito nada nesse sentido, e certamente é um dos únicos bancos de dados com essa grandeza no mundo. Poucos países conseguiram implantar um sistema desse com tanta robustez. Então, uma atividade aí pioneira, inédita, que vai ter benefícios para a ciência, vai ter benefícios para a agroindústria em questão, que é a parceira, mas também vai ter benefícios para todo o setor de leite nacional. É que eu te ia perguntar, né, se os benefícios obtidos por essa pesquisa com essa empresa parceira ele pode ser estendido, né, para outra, para a rede, né, para a rede como um Sim, todo, né, de abastecimento. hoje tem aí dados, né, de agências governamentais que dizem que o número de produtores de leite no país gira em torno de 1.400.000 produtores, né, de leite no país. Então, nós estamos trabalhando com uma pequena amostra desse universo, né, essas 1.500 propriedades. Mas essas 1.500 propriedades, elas representam, porque nós trabalhamos com vários sistemas de produção em várias regiões brasileiras, então elas representam, né, essa grande variabilidade que existe na produção leiteira nacional. Os resultados gerados por essa parceria também vão servir de informação, de conhecimento, para promover a gestão hídrica em todas essas propriedades espalhadas pelo Brasil. Agora, Júlio, me diga uma coisa, independentemente da fonte de onde vem a água, ela passa por essa medição? Depende, né? De início, o que foi? Como era um convite feito aos produtores, né, a instalação do hidrômetro, tem produtores que instalaram um único hidrômetro num dos pontos de consumo da propriedade, e quando a opção era por instalar só um, a recomendação era instalar isso na sala de ordenha, que é um dos grandes pontos de consumo de água na atividade leiteira, tá certo? Porque ali se usa água diariamente, os animais têm bebedouros ali à disposição para beber, se usa água diariamente para lavar as instalações, lavar os tanques de leite, né? Então, grande ponto. O produtor que quisesse instalar 2, 3, e até tem produtores com 6 hidrômetros instalados. Então, o mundo ideal é a gente medir cada ponto de consumo, você ter um hidrômetro instalado. E na propriedade rural, sempre há vários pontos de consumo, tá?
Mas a gente vai chegar a esse mundo ideal devagarinho, né? Já demos um passo muito significativo, que é começar a medir o consumo. Então, pelo menos todos esses produtores têm um ponto de medição e alguns produtores com mais pontos de medição. A próprio fato de instalar o hidrômetro cria no produtor a curiosidade de saber, porque às vezes ele está medindo um ponto de consumo e ele se pergunta: ah, mas e aquele consumo? Quanto será que eu estou usando de água? E ele ali, por livre, espontânea vontade, vai estar no hidrômetro e começa a gerar a informação também. Começa a contaminar os outros setores, contaminar no bom sentido, né? Sim, sim, né? Começa a irradiar essa cultura, porque infelizmente nós brasileiros temos uma cultura que vem da nossa formação lá escolar, que água é um recurso abundante e barato. E o que é abundante e barato a gente não cuida, a gente não dá valor, né? O Brasil é um país rico em recursos hídricos, só que grande parte desses recursos hídricos estão concentrados em uma única região do país, que é a região norte, a bacia amazônica, né? 60% da nossa água está na bacia amazônica. Então, regiões, principalmente como o Sudeste e o Sul, que tem alta produção agropecuária, grandes cidades, regiões industrializadas, têm já conflitos pelo uso da água. Então, essa riqueza do Brasil, ela é meio enganosa, né? Nós temos muita água, mas a água não está dispersa no território de forma homogênea, então nós temos que saber cuidar dela, porque ela pode faltar, e a gente tem tido aí nos últimos anos várias experiências climáticas que a seca tem sido brutal. Uma última agora mais recente foi principalmente no Rio Grande do Sul, onde foram meses sem chover, animais morrendo por falta de água, perda de safras agrícolas por falta de água. Quer dizer, somos um país rico, né, em água, mas também acho que um dos campeões em desperdício também, né? Na má Desperdício utilização, né? a gente tem muito desperdício, né? No meio rural a gente não tem esses números, no meio urbano existem esses números, então no meio urbano, em torno de 40% do que é captado é desperdiçado. Tem cidades que isso é maior, tem cidades que isso é menor, mas nós temos, não existe 100% de eficiência entre captação e consumo, né? Não tem como isso acontecer. No meio rural nós não temos esses dados, mas claro, há desperdício, há muita gordura para queimar, e cabe a nós auxiliarmos, mostrarmos para os produtores a importância de se conservar esse recurso e como ele pode fazer isso, porque existem práticas, manejos, tecnologias que auxiliam isso. Agora, Júlia, me fala uma coisa. Vocês estavam medindo o consumo, mas já há como já prever estatisticamente já em algumas fazendas e algumas propriedades onde tem avançado aí essa redução de consumo? Sim, nós temos até um número que nós divulgamos recentemente, né, pegando um grupo de fazendas, o histórico de medição do consumo de 2020 para 2021, nós deixamos de economizar, deixamos de utilizar 56 milhões de litros de água nessas fazendas. Por quê? Porque nós tivemos um ganho de eficiência de 2020 para 2021. O que é esse ganho de eficiência? Nós conseguimos continuar produzindo o mesmo litro de leite, mas com menos litros de água, tá? Então, isso é eficiência. Então, pelo ganho de eficiência que houve de 2020 para 2021, nós deixamos de consumir 56 milhões de litros de água. Essa é pesquisa, né? Qual estágio que ela está, onde ela pretende chegar? Essa pesquisa ela tem um prazo, ela já é uma segunda etapa, né? Como eu falei, de uma iniciativa que começou em 2017, ela tem o seu prazo final em março de 2023, e certamente nós iremos chegar gerando indicadores que, como eu falei, vão servir para toda a cadeia leiteira, de, por exemplo, litros de água por vaca em lactação ou litros de água por litro de leite, e nós vamos conseguir apresentar isso para a sociedade por sistema de produção, porque nós temos 3 sistemas de produção básicos, né, no leite, pasto, semi-confinado e confinado, por tipo de consumo de água, porque, como eu falei, existe consumo na sala de ordenha, existe consumo da residência, existe o consumo somente dos bebedouros, pode existir o consumo da irrigação, de uma pastagem. Então, nós vamos apresentar também essas referenciais por sistema de produção, por tipo de consumo, e referenciais que não existem no Brasil hoje ainda, né?
E com esses referenciais, o produtor ele vai ter um auxílio maior na tomada de decisão, né? Por exemplo, se ele quer aumentar o rebanho dele, ele vai poder analisar quanto de água eu preciso a mais se eu quiser aumentar meu rebanho. E bom, eu tenho essa água a mais, as minhas fontes têm essa capacidade de me suprir essa água, então ele vai poder tomar decisões como essa, como ele vai poder analisar a eficiência da produção dele. Vamos supor, se o padrão de referência para o sistema de produção dele é 30 litros de água por vaca em lactação e ele está consumindo 40 litros, então significa que ele está gastando além do que a média, né? Ele pode reduzir em 10 litros e manter de forma tranquila toda a questão sanitária, de manejo do sistema, reduzindo esse consumo de água. Então isso também vai poder auxiliar ele. A média hoje fica em 30 litros d'água para cada litro de leite? Não, Ou nós não temos essas médias não. ainda, né? Porque como nós estamos gerando os dados... Você deu como exemplo, né? Dei só um exemplo para ilustrar onde nós vamos conseguir chegar, né? Mas esses valores ainda exatos estão sendo construídos. Não, o que é certo, né, é que são mais litros d'água por cada litro de leite. Isso é... Sim, né? E o leite não tem como ser diferente, né? Porque o leite, na sua constituição, ele é, em média, 87% do leite é água. Então, não tem como você produzir esse produto sem ter o recurso em quantidade e com qualidade. Então, a gente precisa de muita água para produzir o recurso e nós podemos utilizar essa água com eficiência. Essa é a ideia. Bom, Júlio, então, obrigado pelas suas informações, sucesso na pesquisa aí, e conforme ela for avançando, vamos conversando sobre. Eu que agradeço a oportunidade e a Embrapa fica à disposição.